queridos, eu sou Cecília Padilha, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Eu já falei de muita coisa legal por aqui, de viagens, de experiências, e eu mostrei numa experiência que eu fiz há uns meses atrás como se faz e como é todo o processo da fermentação natural. E nessa viagem que eu fiz para a Bélgica, eu aprendi como se degusta um pão. Vocês já pararam para pensar que, da mesma forma que você degusta vinho, que você degusta cerveja, você também degusta pão de maneira específica? Você sabe degustar pão? Eu não sabia. E olha que, já caminho pela gastronomia há bastante tempo. Então, resolvi trazer o nosso mestre padeiro da Apuratos, Johannes. Oi, Cecília. Obrigada. Prazer, Obrigada. Johannes, eu tive uma super aula com você da Apuratos e eu queria que você passasse também esse conhecimento adiante, porque foi muito interessante. Eu nunca mais comi pão como eu comia antes. Que legal, porque esse é o propósito mesmo, né? Assim, o pão ele também ele está se transformando num artigo de degustação, de gourmetizado, vamos falar assim, e para saber apreciar também todos esses aspectos importantes que o pão oferece, existem algumas técnicas também, porque baseado naquela ideia que a gente degusta um vinho, então a Apuratos foi atrás disso também e pensou, como que a gente pode degustar um pão? Existem tarefas, existem etapas que precisam ser cumpridas, né, para você realmente saber avaliar um excelente pão. E aqui temos um monte de pães. Temos vários pães de vários tipos diferentes, texturas e ingredientes. Quantos pães? Você que fez isso tudo? Foi tudo nós que fizemos lá na Apuratos, com diferentes fermentações e com diferentes ingredientes. Basicamente o que está aqui em cima da mesa é dividido em duas partes. Nós temos a parte macia e a parte crocante, que é toda essa aqui. Dentro dessa parte crocante eu fui para alguns clássicos, né, que é a ciabatta, que é a baguete francesa, e depois entrei num mundo um pouco mais especializado. Aqui, por exemplo, é um pão de grãos germinados e castanha do Pará, tá vendo? Olha aqui, nossa, fica bonito. E fica com a castanha aparecendo, de um lado e do outro, tá vendo? Olha lindo, que legal. lindo. E depois eu fiz um pão de matcha, né, que é aquele chá oriental, né? E por fim, esse pão que eu acho sensacional, que é o pão de Altamura. Você vê, parece que é feito com ovos e manteiga, né? Esse pão é fantástico. Não é. Ele só leva farinha de trigo, água, sal e fermentação natural. E esse pão tem uma história, né? Tem uma história muito bonita, que é Horácio, no seu livro, no seu 5º livro, disse que todo bom viajante devia carregar consigo o pão de Altamura, por ser o pão mais gostoso do mundo. E aí, né, através dessas escritas que foram pesquisadas, nós voltamos para Altamura e a gente viu que esse pão é feito até hoje lá em Altamura, que é feito com um trigo durum, que é aquele trigo que se faz macarrão. E por isso que ele fica amarelinho desse jeito. Nossa. Não é que tem ovos, manteiga. Eu achava que eram ovos. Não tem nada disso, é só mesmo a farinha. É uma farinha super especial e dá um sabor pro pão inacreditável. É super verdade. gostoso. E é muito macio também, né? Exatamente. Por dentro. Vamos degustar então os pães? Nossa, como não? Eu já ia perguntar isso. Vou começar pelos pães crocantes. Então, vamos pegar aqui uma baguete, por exemplo. Aqui até o pessoal fala, a baguete está queimada, mas isso aqui é característico mesmo de um pão francês, vamos falar assim. Eles gostam dessa... Olha o crocante, o barulhinho do pão. Bom, o que a gente faz primeiro, quando a gente vai degustar o vinho, a gente avalia a cor do vinho, né? A cremosidade do vinho. Então, aqui também a gente faz a mesma coisa. A gente avalia agora a cor. O pão bem dourado, com a pestana aberta. Eu estou percebendo, tá vendo? Crocância. Então, são pontos importantes para que avaliar. Depois, a gente cheira o vinho, né? A gente, quando avalia o vinho, dá uma cheirada no vinho. Aqui também a gente cheira. E depois, para ressaltar o sabor do vinho, a gente balança, sacode o vinho para que ele possa soltar todos os aromas e sabores. Para isso, a gente assopra a casca do pão. Aí você cheira, você sente que o aroma ressalta muito mais. Que seria aquele momento de rodar, desprender os sabores do vinho. Aqui a gente faz a mesma coisa com pão. A gente pode sentir aqui tostado. Por isso que eu falo, gente, depois que eu fiz essa viagem, depois que eu aprendi, eu passei a soprar o pão, passei a avaliar, analisar, e faz muita diferença. Você começa, de fato,
a ter muito mais, assim, contato, né? Afinidade com o pão e... Isso, a gente começa a apreciar sentir, muito melhor apreciar. também. Isso. Depois o que eu avalio é o miolo e a casca, ou seja, quanto a casca protege o miolo. Isso ajuda a fazer com que o pão ele não resseque tão rápido. E o miolo, com esses alvéolos abertos aqui, como a gente está vendo, Cecília, também demonstram que foi assado diretamente na pedra, né, no lastro do forno, que tem esses alvéolos todos irregulares. E isso é a fermentação natural que faz, né? Natural faz isso, que dá esses alvéolos, que dá todo esse, também proporciona esse aroma no pão, tanto na cor da casca, como também na textura do miolo. Agora eu começo a avaliar justamente isso, Cecília, é a textura do miolo, ou seja, eu coloco o dedo no miolo e vejo a elasticidade que o miolo tem. O miolo, para fermentação natural, ele tem uma certa elasticidade, sabe? Então, isso é um fator muito importante. Também consigo aqui, a partir de agora, já sentir um pouco da umidade do pão. Você vê que está bem úmido. Embora ele esteja bem assado, porque, na verdade, esse assamento vai proteger a umidade interna do miolo, né? E aí faz com que o pão fique bem úmido. E super macio por dentro e crocante por fora. Exatamente. Agora você sentiu o cheiro do miolo, sentiu o cheiro da casca, depois assoprei a casca, soltou todos os aromas. Agora eu vou sentir o cheiro do miolo. E agora, Cecília, em vez de só sentir, vamos apertar o pão no fundo para que todo o aroma do pão saia em direção do nariz, tá? Aí você... Tá vendo? Aroma de... A gente consegue sentir aqui creme, manteiga. Consegue sentir uma? Consigo. E agora, algum pouco frutado também. A gente fica esse tempão analisando, sentindo aromas, escutando a crocância e fica esse tempo todo sem poder comer. Também dá aquela vontade. Então, quando você vai comer, o pão tá uma delícia, tá muito bom. Isso mesmo. Agora nós vamos experimentar o miolo. Por que não a casca primeiro? A casca tem muito aroma, ela maquiaria um pouco o sabor do miolo. Por isso a gente começa pelo miolo. Então sempre pelo miolo. Acerta a elasticidade, deixa a saliva, né, soltar a saliva para você sentir bastante o sabor do É o tipo de pão que você não precisa nem de acompanhamento, ele delícia, puro mesmo, né? Já fica delicioso. delicioso. Então a gente consegue sentir uma certa acidez. O sabor também vai muito desse creme, desse um pouquinho limão. Se a gente começa um pouquinho limão, maçã verde, um pouquinho também. E depois a gente vai para a casca. Crocante. Barulhinho. Essa caramelização da casca, esses açúcares que ficam aqui na casca, proporcionam um sabor incrível, né? Um pouco amadeirado, tostado, amadeirado, cereais. E o crocante, é um crocante. Uma delícia. Que é difícil de achar um crocante assim, né? E por fim, a gente avalia os dois juntos, ou seja, a casca e o miolo, para sentir o pão completo. É bem crocante, né? Aí você deixa, né, a saliva de novo desprender da boca, soltar para você circular e soltar todos os sabores na boca. Muito bom. Então, essa é uma maneira bem interessante de se degustar pão. Aqui também, Cecília, para mostrar como você degusta um pão, por exemplo, um brioche, porque aí tem diferentes variações, né? O brioche, caracteristicamente, é um pão que tem, a gente chama assim de nuvens, né? Tá vendo? A gente rasga aqui, ó, ele tem que soltar esses fiapos aqui, essas, tá vendo? Nossa, é muito bom, é um brioche. Esse aqui é um brioche, tá vendo? Esse aqui é muito importante. Parece, alguns falam parece nuvem. Uma nuvem. Eu ia falar nuvem, olha isso. É literalmente uma nuvem. Pela quantidade de manteiga que tem, então que delícia. A gente avalia a quantidade de manteiga que tem no, né, o sabor amanteigado. Esse já não é crocante, mas a quantidade de manteiga... O brioche a gente sopra também? Não, só a casca que pode assoprar. Aqui. Eu já comi, não podia ter comido. Não aguentei. Ai. Depois a gente começa também pelo mesmo... E aí, o que a gente avalia principalmente no brioche? A gente avalia principalmente essas fibras, né? Essas fibras que estão E o brioche, para você ter ideia, assim, a quantidade de manteiga que vai dentro dela é muito rica em manteiga e muito rica em gemas também, né? Então, assim, as gemas vão proporcionar essa cor mais avermelhada. Ele foi pintado com ovos também por fora, porém,
as gemas também proporcionariam essa cor avermelhada por fora, sabe? Mas você não vai perceber uma casca grossa como você vê, Como percebe nesses pães aqui. Já realmente você vê uma definição de casca que protege o miolo. Vamos provar esse não? Vamos provar todos. Então, ó, textura, miolo, soprar a casca, sentir aroma, crocância, sabor do miolo e depois sabor da do casca. miolo. Aqui veio pouco miolo, então peraí, pegar meu miolinho aqui. Sabor da casca, depois sabor da casca com miolo. Muito crocante essa casca. Gostoso, né? Ia comendo aqui até... Por mim, ia continuar conversando, comendo, mas vou continuar comendo. Eu vou acabar o vídeo e vou continuar comendo, só pra avisar. Johannes, super obrigada, não só pela aula de hoje, mas pelas aulas que você deu durante a viagem na Bélgica, em Paris, que foi, assim, realmente fantástico. Mudou a minha cabeça em relação aos pães e principalmente ao amor que existe junto à fermentação natural. É verdade. Gente, se vocês não viram, tem esse vídeo que inclusive o Johannes fala uma poesia lindíssima da Cora Coralina. Vale a pena ver. Então, gente, fica ligado que daqui a pouco o Johannes vai, num próximo vídeo, ensinar a fazer um pão, pra você fazer pão em casa. Maravilhoso. Vem comigo, experimente!